Shalom, Uvrahá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, que a bênção do Eterno se manifeste em um nível muito maior sobre a sua família a partir de hoje. Hoje nós estaremos ministrando sobre maturidade. Ontem nós ministramos maturidade, a chamada urgente de Deus. E essa palavra de maturidade está no meu IGTV, no meu Instagram, que eu aconselho você assistir, você ouvir. Reúna sua equipe, reúna sua família e assista. Está no IGTV na íntegra. Eu acredito que são 50 minutos, mais ou menos, de palavra sobre maturidade. E aquela palavra ontem, ela foi para a minha vida tão importante, e eu vi a necessidade de me ater a alguns assuntos da própria palavra com mais tempo. Na verdade, maturidade é um assunto para ser estudado em um final de semana, em um congresso. Passamos uma semana estudando sobre o assunto, porque o assunto ele é muito amplo, ele é muito denso, e as partes da ministração elas se unem com outras ministrações e assim se tornam uma coisa muito maior que uma hora a gente não pode ministrar. E quando eu terminei ontem de pregar, de ministrar, de compartilhar, eu fiquei no meu coração com esse desejo de me deter nos ingredientes, no caminho da maturidade com mais tempo e com mais especificação de cada ponto, de cada degrau, porque maturidade é a grande necessidade do nosso tempo. Ontem eu falei que maturidade é a grande chamada de Deus. O que precisamos é de líderes maduros, pastores maduros, crentes maduros, governantes maduros, maridos maduros, mulheres maduras, filhos maduros. Precisamos de maturidade. Maturidade é a capacidade de resolver problemas. Você, quanto mais maduro, mais resolverá problemas. Quanto mais imaturo, mais dificuldade você terá para resolver qualquer tipo de pendência, qualquer tipo de questão. E eu quero hoje dar continuidade a esse assunto. E eu quero que você convide aí quem você puder, da sua igreja, da sua família, da sua geração, da sua célula, do seu grupo de amigos. Coloca nos grupos aí do WhatsApp, chama pelo Instagram, convida mesmo, chama mesmo. Eu quero passar os próximos minutos dessa live ministrando sobre o caminho da maturidade. Esse é meu assunto de hoje. O caminho da maturidade. Maturidade é um caminho. Maturidade é uma decisão de se trilhar uma jornada. E ontem nós falamos de maturidade como conceito, falamos como ideia de Deus, falamos como proposta de Deus, como nossa necessidade.
e hoje eu quero falar especificamente sobre o caminho da maturidade. Se é caminho, existe uma escolha. Eu decido. É uma decisão. Se é um caminho, existe uma direção. Se é um caminho, existe um trilhar, existe um caminhar. Se é um caminho, envolve movimento, envolve você se movimentar, andar, caminhar no caminho. O caminho da maturidade fala dos 5 ingredientes da maturidade que nós falamos ontem. Então você que está entrando agora, seja bem-vindo, convide muita gente, chame quem você puder, mas a palavra hoje é um complemento da palavra de ontem. Isso significa que eu vou tocar em alguns assuntos de ontem, mas eu não vou repetir a palavra de ontem. Então a palavra de ontem, você precisa entrar no meu IGTV e assistir para você entender o complemento que nós estamos dando hoje, ok? Vamos lá? O caminho da maturidade. E eu quero deixar como base o mesmo texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Maturidade é a capacidade de resolver problemas. Maturidade é a base para todo sucesso legítimo. Maturidade é a base para toda conquista que Deus quer nos entregar. Maturidade é a base para o crescimento sustentável. Deus nunca nos dará riqueza além da maturidade que temos para administrar o que Ele vai nos entregar. Deus não entrega crescimento, sucesso, êxito que sejam maiores do que sua capacidade, de sua aptidão, de sua qualificação, ou seja, da sua maturidade. Maturidade é a capacidade de resolver questões. A maioria dos problemas que nós temos na nossa vida, que a gente não consegue resolver, é a ausência de maturidade. E grande parte dos problemas que nós geramos também é por questões de maturidade ou por ausência de maturidade. O caminho da maturidade. Se é caminho, tem uma decisão, tem uma direção e tem movimento. Repita comigo: decisão, direção e movimento. Mais uma vez: decisão, direção e movimento. Existe a decisão de você trilhar o caminho. Existe a direção que já está estabelecida. Você não decide o processo de amadurecimento. Você pode desejar o que você quiser, mas quem define o processo é Deus. Então existe uma direção já determinada, já definida. E existe movimento. Você vai ter que se movimentar. Quem não se movimenta não cresce. Quem não se movimenta não prospera. Quem não se movimenta não evolui. Qual é o caminho da maturidade? Falamos ontem dos 5 ingredientes: tempo, processo, mentoria, modelo e treinamento. Agora eu quero deixar uma coisa gravada no seu coração hoje. Não basta ter direito, tem que haver legitimidade. Não basta ter direito,
tem que haver legitimidade. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, que o herdeiro, quando criança, em nada difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo, porque está aos cuidados de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Não basta ter direito, tem que ter legitimidade. Você pode ter o direito de assumir o trono, mas não terá legitimidade se não tiver maturidade. Maturidade é a legitimidade para o trono. Maturidade é a legitimidade para o sucesso. Maturidade é a legitimidade para o êxito. Você pode ter o direito, mas não basta ter direito. Tem que ter legitimidade. Você tem que ser legítimo. Muita gente recebeu o direito, mas ainda não é legítimo. A legitimidade só é alcançada através de maturidade. Maturidade é o estado ou estágio máximo do desenvolvimento. Isso é maturidade. Falamos ontem. Maturidade é aquisição de habilidade. Maturidade é o alcançar da plenitude. Maturidade é o estágio, é o estado máximo do desenvolvimento. Segundo, falamos que maturidade é o acesso à herança. Você só pode acessar o que você tem direito através de maturidade, porque a maturidade faz com que o herdeiro se torne legítimo. Você acessa a sua herança só através de maturidade. Eu acesso a sua grandeza, o acesso ao seu lugar, o acesso à sua riqueza, o acesso ao seu domínio, o acesso ao seu governo, o acesso ao trono, o acesso ao seu propósito, ao seu destino profético, só é alcançado através de maturidade. Maturidade é o acesso à herança. E terceiro, que falamos ontem, é que maturidade é o caminho para o destino profético. Maturidade é o caminho para a sua conquista. Maturidade é o caminho para o seu destino. Você nunca chegará ao lugar que Deus criou você para chegar se você não amadurecer, se você não se tornar maduro, se você não se qualificar. Futuro não se espera, futuro se qualifica. A qualificação para o seu destino é o preço da maturidade. Maturidade custa caro. Maturidade é o caminho para se chegar na promessa. Ninguém chega à sua plenitude sem passar por maturidade, pelo teste, pelo deserto, pela prova, pela provação. Deus sempre nos leva por um caminho para alcançarmos a nossa promessa. Então, maturidade é o caminho para o nosso destino profético. O tamanho do seu ministério é definido pela prova que você está disposto a passar. O tamanho do seu ministério é definido pelo preço que você está disposto a pagar. Você terá o que você estiver disposto
a pagar. Não é desejo, é o preço que você deseja ou está apto ou está aberto a pagar. Deus não dá nada grande para quem não passa por desertos primeiro. O caminho da maturidade, o caminho para o seu destino profético. Então ontem a gente falou sobre isso. E a gente falou sobre os 5 ingredientes. Sobre o tempo, sobre o processo, sobre a mentoria, sobre o modelo e sobre o treinamento. E eu fiquei, quando acabou a palavra ontem, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso de mais tempo para falar sobre esse assunto. Porque quem não amadurecer vai morrer na praia. Quem não amadurecer não vai chegar à sua plenitude, não vai alcançar o que Deus desenhou você para alcançar. O seu ministério não será do tamanho do seu talento, o seu ministério será do tamanho da sua maturidade. A sua riqueza não será do tamanho do seu desejo, será do tamanho do seu preparo, porque pior do que nunca ter sucesso é alcançar o sucesso sem estar preparado para ele. Você não vai ter o que você deseja, você vai ter o que você está preparado para ele. Vou dizer uma coisa para você hoje: provação não mata crente, crise não mata crente, deserto não mata crente, diabo não mata crente. O que mata crente é sucesso sem preparo, é sucesso sem maturidade, é ministério sem maturidade, porque pior do que nunca vencer é vencer sem estar preparado para a vitória. Pior do que nunca alcançar o topo é chegar no topo sem estar preparado para isso. O preparo é a garantia de que você aguenta vencer, porque vencer tem muita pressão. Sucesso sem maturidade mata a gente. Sucesso sem maturidade faz a pessoa morrer fora de hora. Nós temos que aprender qual é o caminho da maturidade. Lembra das 3 palavras: decisão, lembra direção e lembra movimento. Decisão, direção e movimento. Hoje eu quero liberar uma palavra dentro de você, eu quero que cause uma mudança, uma revelação, porque cada um recebe uma informação de acordo com o seu tamanho. Eu vou dizer de novo: cada um recebe uma revelação de acordo com o seu tamanho. Se o seu tamanho for pequeno, a revelação vai estar limitada ao seu tamanho. Cada um ouve de acordo com o seu tamanho. Cada um ouve de acordo com a saúde dos seus ouvidos. Você precisa de uma mente ampliada. E eu quero que a sua cabeça agora dilate. Eu quero que a sua cabeça agora expanda. Eu quero que haja agora um estralo e que a sua mente aumente de tamanho. Porque quando uma verdade, quando uma palavra, quando uma verdade entra na sua cabeça, houve uma informação. Quando essa verdade interfere na sua vida, houve uma revelação. Quando essa verdade move o seu coração, houve uma inspiração. Quando essa verdade muda a sua forma de viver, houve uma transformação. Mas quando essa verdade se transforma na sua vida, quando você se transforma na verdade recebida, houve
encarnação. Eu quero que essa palavra gere informação, revelação, inspiração, transformação e encarnação. Qual é o caminho da maturidade? Primeiro, tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que Deus já te deu aqui na terra. Tempo é a coisa mais valiosa que você tem aqui na terra. Nenhum homem pode comprar 1 minuto a mais aqui na terra. Tempo é a coisa que iguala o bilionário e o mendigo. Todos os homens na terra são igualados pelo tempo. O tempo é a dádiva, é a coisa mais preciosa que você tem aqui na terra. Com o tempo, você adquire o que você quiser. Com o tempo, você pode se tornar sábio ou medíocre. O tempo é a coisa mais importante que você tem na terra. E por aí existe um monte de cursos falando de administração do tempo. Não existe administração de tempo. Está errada essa declaração. Não se administra tempo. Tempo não é comprável, não é adquirível, perdão a palavra, e não é administrável. Você não administra o tempo. O que você administra são atividades. É o que você faz no tempo. Não é o tempo. Tempo não gera maturidade. O que gera maturidade é o que você faz no tempo. Com o mesmo tempo, você pode ficar forte e pode ficar fraco. Com o mesmo tempo, você pode crescer ou pode decrescer. Você não administra tempo, você administra atividade. Escute isso. Você pode abrir a boca e reclamar. Ou você pode abrir a mente e aprender. O seu dia vai passar da mesma forma, mas os resultados serão diferentes. Todo processo de amadurecimento leva tempo. Não existe maturidade instantânea. Todo processo de maturação ou de maturidade leva tempo. Ninguém amadurece da noite para o dia. Tem que dar tempo. Tempo é um princípio fundamental de quem quer amadurecer. Você precisa de tempo. Ninguém aprende tudo de uma hora só. Ninguém consegue tudo numa hora só. Você precisa de tempo. Não existe líder instantâneo. Líder instantâneo cairá de maneira instantânea. Pessoas que querem avançar de maneira instantânea vão cair de maneira instantânea. Tudo que presta leva tempo. Toda grande obra, guarde isso, toda grande obra demora ou leva muito tempo. Toda obra que permanece, toda grande obra leva muito tempo. O tamanho de uma construção é equivalente ao tempo que foi desprendido, investido para construir. Escute o que eu vou te falar. Deus começou uma boa obra na sua vida. Se está demorando, é porque Ele está fazendo uma obra grande. Porque para Deus, demora é capricho. Quando Deus está demorando, é porque Ele está caprichando no que Ele está fazendo.
porque toda grande obra leva muito tempo. Guarde essa frase e eu quero que tire o seu sono. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Eu vou repetir. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Tem gente que está esperando o de repente de Deus. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Quando você olha na Bíblia uma obra feita por Deus, ele já estava trabalhando naquela obra há muito tempo. Jesus morreu na cruz do Calvário, naquele dia, naquele monte, mas a Bíblia diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo, antes da fundação do planeta, Deus demora muito tempo para fazer algo de repente. Toda grande obra demora muito tempo, se exige tempo para a maturidade. Hoje a gente está vivendo o tempo da rapidez. O cara quer ser rico rápido, o cara quer vencer rápido, o cara quer ser campeão rápido. Você, para ser campeão mundial, você vai ter que mudar a sua rotina diária e isso vai levar tempo. Construir um corpo definido, musculoso, sarado, vai levar tempo. Tudo que permanece e toda grande obra leva muito tempo, demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Escute isso. Exige-se tempo para a maturidade. O tempo que a gente está vivendo hoje, todo mundo quer as coisas rápidas. Eu estou sabendo aí, CEO de empresas multibilionárias, CEO de 16 anos. Tá errado. Tá errado. O cara é CEO de empresas multibilionárias com 16 anos, 17 anos, 18 anos. Apóstolo, o senhor não está entendendo. É porque esse cidadão aí, ele é muito inteligente. Inteligência não substitui maturidade. Ele vai ter que aguardar um tempo. Ele vai ter que passar por um tempo. Não existe sábio novo. Eu vou dizer de novo. Não existe sábio novo. Eu vou dizer de novo. Não existe sábio novo. Existe gente inteligente nova, mas sábio não existe sábio novo. Pensa na sua cabeça aí. Um sábio. Você nunca vai imaginar uma criança. Você nunca vai imaginar um adolescente. Você sempre vai imaginar alguém de cabeça branca, uma barba comprida, porque sabedoria exige maturidade e maturidade exige tempo. Não existe sábio novo. Jesus, aos 12 anos, ele estava ensinando aos doutores da lei em Jerusalém. Todo mundo ficou impressionado, porque Jesus sabia mais do que todo mundo. Jesus é o próprio Deus. Jesus, como adolescente, pré-adolescente, ele já era Deus. Ele estava dando uma aula lá de teologia. Ele ficou lá, ele se tornou um mentor deles, ele foi chamado de rabino, ele foi chamado de rabi. Não. Ele foi levado de volta para casa. Por quê? Porque em Israel, ninguém é autorizado a ensinar em público antes dos 30 anos. É por isso que Jesus só começou o seu ministério
depois de 30 anos. Por quê? Porque maturidade exige tempo. E outra coisa, na cultura bíblica, você só pode ensinar o que você domina. Eu vou dizer de novo. Na cultura bíblica, você só pode ensinar o que você domina. E para você dominar um assunto, você não domina sendo novo. Você tem que ter tempo. Você tem que ouvir, estudar, aprender de muita gente. Jesus, o próprio Deus, ele só ensinou publicamente, legalmente, aos 30 anos. Só com 30 anos se podia um homem virar sacerdote. Por quê? Porque maturidade leva tempo. Você precisa de tempo. Mais importante do que sua inteligência é a sua história. Eu vou dizer de novo. Mais importante do que a sua inteligência é a sua história. Eu vou repetir a terceira vez. Mais importante do que a sua inteligência é a sua história. Tem um grupo de jovens aí inteligentíssimos, sabem muito, mas não tem história, não tem tempo, não teve maturidade, não cozinhou o bastante. Você que está me ouvindo aí, responda para mim, como é que um feijão fica mais gostoso? Cozinhado na panela de pressão ou cozinhado na lenha? Qual é a comida mais gostosa? Feita no micro-ondas ou feita no fogão a lenha? Me responde aí. Por que é que a comida a lenha é mais gostosa? Porque comida a lenha, o cozimento, ele é gradativo, ele é gradual, ele é completo, ele leva tempo. Comida feita na lenha é melhor porque leva tempo. Tudo que é grande, tudo que é bom, leva tempo. Comida feita em micro-ondas é comida que não é de qualidade como a comida da lenha. Deus nos criou para a gente ser tratado no fogo. A gente tem que ter tempo de cozimento. Você tem que ter história. Você precisa mais de história com Deus do que leitura e inteligência. Você tem que ter história com Deus, história de cozimento. Você precisa de tempo para amadurecer. Não existe amadurecimento instantâneo. Líderes não nascem prontos. Líderes nascem líderes, mas líderes se tornam aptos através de maturidade. Você precisa de tempo. Você precisa ser preparado para amadurecer. História é mais importante do que inteligência. Você que está me ouvindo aí, tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, é inteligentão, está com muito dinheiro, você é consultor, você é coach, você agora é CEO. Para mim, você está queimando etapa. Eu quero dizer para você, o mundo espiritual não respeita inteligência. O mundo espiritual respeita história. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua cabeça. Você que é novo, inteligente, talentoso, cheio de dinheiro, crescimento instantâneo vai gerar queda instantânea. E isso aconteceu com Adão. Se aconteceu com Adão, que era o homem mais perfeito criado por Deus aqui na terra, acontece com qualquer pessoa. Crescimento instantâneo gera queda instantânea. Número 2, processo. Número 1, tempo.
Número 2, processo. Toda maturidade tem que ser processual. Nós não aprendemos tudo de uma vez só. A gente não recebe tudo de uma vez só. Deus criou uma lei no universo chamado lei do processo. A lei do processo é para que todas as coisas funcionem muito bem. Processo é um conjunto de etapas, de testes progressivos rumo à plenitude. Processo é um conjunto de etapas, de estados, de mudanças, de testes rumo à plenitude. Você precisa entrar em um processo. Processo é um grupo, é um conjunto de etapas, é um conjunto de estados, é um conjunto de mudanças, é um conjunto de testes progressivos rumo à plenitude. Você nunca amadurecerá se não se submeter ao processo. Você nunca amadurecerá se não cumprir etapas. Você precisa entrar num processo. O que é processo? É um conjunto de etapas, estados, mudanças, testes, rumo à plenitude, rumo à habilitação. Você precisa começar pequeno para chegar grande. Ninguém nasce grande. A Bíblia diz: não menospreze os pequenos começos. Você tem que começar pequeno para se tornar grande. Nunca confie em alguém que chega grande. Histórias de sucesso são construídas em cima de processos. Ah, é porque eu já sei demais. É porque antes de eu ser crente, eu tocava na banda fulana de tal. E agora eu posso tocar na igreja. Não é assim não, meu filho. Aqui tem processo. Processo é um conjunto, é uma medida. A palavra processo vem de um termo do latim, procedere, que é um conjunto de medidas. Processo são conjuntos de etapas, conjunto de estados, conjunto de mudanças, conjunto de testes progressivos rumo à plenitude. Aqui você vai ter que sentar no banco. Você aí, ó, que é cantor, é pregador, tá chegando agora no ministério, você vai ter que passar um tempo no banco, meu filho. Você vai ter que passar um tempo, porque o nome disso é processo. Você tem que ter etapa. Criança não pode fazer coisa de adulto, porque criança está num processo. Processo é um conjunto de etapas. A pessoa, na adolescência, engravida, perdeu etapa, perdeu o amadurecimento da juventude, vai ficar lacunas, vai ser um adulto cheio de lacuna, não vai ter maturidade, porque queimou etapas. Quem queima etapas vai levar tapa pelo resto da vida. Eu vou repetir. Quem queima etapa vai levar tapa o resto da vida. Você tem que passar pelos testes. Você tem que passar pelo programa de Deus. O programa de Deus é colocar você em etapas, em condições, em estados, em testes progressivos.
Deus não confia em ninguém que não é testado primeiro. Eu vou dizer de novo, Deus não confia em ninguém que não é testado primeiro. Deus primeiro testa para depois confiar. Confie depois de testar. Teste primeiro, confie depois. Teste primeiro, confie depois. Nunca confie em alguém que você não testou primeiro. Você precisa colocar a pessoa no processo. Ah, é porque eu sou muito grande. Se você é muito grande para fazer uma coisa pequena, é porque você é muito pequeno para fazer uma coisa grande. Se você é muito grande para pregar em uma igreja pequena, é porque você é muito pequeno para pregar numa igreja grande. Se você é muito grande para cantar num lugar pequeno, é porque você é muito pequeno para cantar num lugar grande. Você primeiro é testado no pequeno e depois de aprovado, Deus te coloca num lugar grande. Deus nunca coloca alguém em lugar alto sem ser provado, sem ser processado, sem ser testado em lugares pequenos primeiro. Você precisa passar pelos processos. Processos são conjuntos de etapas, estados, mudanças, testes progressivos rumo à plenitude. Eu quero te avisar, quando você passar por um teste, Deus vai ter um teste maior. E quando você passar por um teste maior, Deus vai te dar um teste maior ainda, porque o seu teste é proporcional à sua promoção. Não existe promoção sem processo. Eu vou dizer de novo, não existe promoção sem processo. Deus nunca promove quem não passa por processo primeiro. Deus nunca torna alguém grande quem não aceita ser pequeno primeiro. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deus coloca você no teste. Você precisa ser testado. Deus sempre testa alguém que ele pretende utilizar. Você nunca será aprovado por Deus para se tornar grande sem antes ser processado. Jesus nasceu, Deus, um filho se nos deu, um menino se nos deu, um filho nasceu. O governo estava nos seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nasceu Deus. Mas o Pai disse: eu só confio em quem eu testo primeiro. Jesus passou pelo teste. Jesus foi para o deserto. Israel passou pelo deserto. Abraão passou pelo deserto. Davi passou pelo deserto. Ninguém pode chegar no destino, na conquista, sem ser processado antes. Jesus já era Deus, mas só foi liberado para o seu destino através de maturidade. Escute o que eu vou te falar hoje. Escute o que eu vou te falar. Maturidade é a autorização para o seu destino. Eu vou dizer de novo. Maturidade é o seu certificado para o seu destino. Escuta o que eu vou te falar. Deus podia levar Israel do Egito para a terra prometida em 3 semanas, no máximo. Por quê? Ele passou 40 anos. Porque você só é habilitado a entrar
no teste, na prova, na promessa, no governo, no destino profético, quando o seu processo for completado. Você precisa passar pelo processo. Quem não é submisso ao processo não é digno de confiança. Não confie em pessoas que não se deixam tratar. Não existe atalho para a maturidade. Eu vou dizer de novo, não existe atalho para a maturidade. Não existe atalho para a maturidade. Número 3, mentor. Você precisa ser mentoreado para amadurecer. Ninguém amadurece sozinho. Mentoria é o aceleramento do seu processo de maturidade. O mentor vai acelerar a sua maturidade. Eu vou dizer um negócio aqui e eu quero que você fique maluco hoje com o que eu vou te falar. Um mentor aprovado acelera 240 vezes o teu processo de maturidade. Um mentor aprovado acelera 240 vezes o teu processo de maturidade. Um mentor é conhecimento sem a espera do tempo. Mentor é conhecimento sem precisar quebrar a cara. Mentor é transferência de maturidade. Mentoria é transferência de maturidade. Mentoria é transferência de mentalidade. Mentoria é transferência de sabedoria. Mentoria é transferência de conhecimento. Um mentor na sua vida vai acelerar a sua maturidade 240 vezes. O que é um mentor? É um agente de mudança. Não é quem você ouve, é quem provoca mudança em você. Mentor não é um professor, mentor é um agente de mudanças. Mentorear é gerar maturidade, é gerar transformação. Quem é um mentor? É quem te instrui, é quem te inspira e quem interfere em você. Mentor é quem te instrui, quem te inspira e quem interfere em você. Eu não sou mentor de quem me ama, eu sou mentor de quem muda pelo que eu ensino. Mentoria gera maturidade. Você precisa de alguém que provoque o seu amadurecimento, que faça você amadurecer, que jogue você para o seu destino, que obrigue você a crescer. Pai, mãe, faça seu filho amadurecer, jogue-os em situações que os obrigue a amadurecer. Nós precisamos de mentoria. Mentores estão preocupados com o seu sucesso. Amigos estão preocupados com sua felicidade. Você precisa de um mentor. Davi, ele passou 15 anos sendo preparado para o trono. Por quê? Não basta ter unção, você tem que ter um mentor. A história de Davi está escrita na Bíblia onde? Aonde é que está na Bíblia? Primeiro Davi, segundo Davi, terceiro Davi. A história de Davi está escrita em 1º e 2º Samuel. Por quê? Porque a sua história é do tamanho do mentor que você decidiu ouvir. Decidiu que interfira na sua vida. Mentoria é aceleramento da maturidade. Número 4, você precisa de um modelo.
Você precisa de um padrão. Você precisa reproduzir um padrão de sucesso. Estabelecer um modelo não é uma forma de gerar mudanças, é a única forma. Estabelecer um modelo não é uma forma de gerar mudanças, é a única forma. Eu tenho visto pessoas aí que querem saber, mas não querem obedecer. Eu tenho visto aí pessoas que querem ouvir, mas não querem seguir. Você tem que reproduzir o modelo. A chave está na reprodução. Deus, quando tirou Israel do Egito, ele teve que levar Israel para um monte chamado Sinai. Para quê? Para dar a norma, para dar a lei, para dar um modelo. Para quê? Para gerar maturidade. Tem que ter regra. Você tem que ter regra na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Saber o que fazer e o que não fazer. A reprodução é o segredo para o sucesso. Ninguém amadurece sem modelo. Ninguém amadurece sem paradigma. Repita comigo, paradigma. Paradigma é uma programação mental que controla os seus comportamentos. Paradigma é uma programação mental que controla o seu comportamento. Você precisa de um paradigma, você precisa de um modelo, você precisa de um padrão, você precisa de um modelo de sucesso que você possa copiá-lo, porque todo sucesso é copiado, todo sucesso é uma reprodução. Você precisa de uma mudança de paradigma. O que é paradigma? É uma programação mental, é um modelo inserido dentro de você que vai controlar todos os seus comportamentos. Você precisa de um modelo, você precisa de um paradigma de sucesso. Todo sucesso na Bíblia é mentoreado. Todo sucesso na Bíblia é reproduzido. Você reproduz. Reprodução, modelagem é o segredo do sucesso. E número 5, o quinto ingrediente do caminho do sucesso é o treinamento. Treinamento. Ninguém vai além do treinamento que recebeu. Nada substitui o treinamento no processo de maturação. Repita comigo. Nada substitui o treinamento no processo de maturação. A unção não substitui o treinamento. Inteligência não substitui o treinamento. A habilidade não substitui o treinamento. Sabe o que é treinamento? É polir as tuas habilidades, é desenvolver as tuas habilidades, é te fazer grande como você nasceu para ser. Você precisa desenvolver a sua grandeza. Ninguém desenvolve grandeza sem treinamento. Você precisa ser treinado. Hoje temos pastores ungidos sem treinamento, maridos, mulheres que não foram treinados, pessoas aptas, mas que não foram treinadas. Você nunca irá além do seu treinamento. Você nunca conquistará mais do que foi treinado a conquistar. Treinamento. O verdadeiro treinamento é um treina-mente. O verdadeiro treinamento é um treina-mente.
Davi foi ungido rei, adolescente, passou 15 anos sendo treinado por Samuel e foi o maior rei de Israel. Por quê? Porque o seu sucesso é proporcional ao seu treinamento. Ninguém vai além do treinamento que recebeu. Você precisa ser treinado por alguém grande. Quer ser grande? Se submeta ao treinamento de alguém que tem e que sabe o que você não tem e o que você não sabe. O verdadeiro treinamento é uma mente mudada, é uma treinamento. Se não houver mudança de mente, não houve treinamento. Você, para ser treinado, você vai ter que aprender a desaprender e a reaprender. Eu vou dizer de novo, para você ser treinado, você vai ter que aprender a desaprender para reaprender, porque a grandeza de um homem não consiste na sua inteligência. A grandeza de um homem é medida por sua habilidade em cumprir uma instrução, pela sua habilidade em ser treinado. Pessoas grandes são pessoas treinadas. Você precisa de treinamento para ser tudo aquilo que você nasceu para ser. O analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler, é quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. A grandeza de um homem está na sua capacidade em cumprir instruções e de ser treinado. Eu quero te avisar uma coisa, você que está me ouvindo aí, pastor. Lembre que eu vou te falar. É melhor pegar alguém que não sabe nada e treiná-lo para saber, do que pegar alguém treinado por outro. Porque todo homem é escravo do treinamento que recebeu. Nunca confie em alguém que não foi treinado por você, porque o treinamento mais profundo é o treinamento que prevalece. Treine, 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 treine. Treinamento te levará muito mais longe do que o teu talento. Ah, meu Deus, eu tinha tanta coisa mais para falar, mas a live já vai acabar. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa. Abençoe o seu ministério. Abençoe a sua vida. Abençoe a sua mente. Que haja uma revolução mental na sua vida hoje e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Entre hoje no caminho da maturidade, decisão, direção e movimento. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.